pessoa me perguntou assim: por que a santidade é tão difícil? Bom, eu vou responder essa pergunta da minha perspectiva. Eu não sou santo, tá? Estou em busca da santidade. É difícil tentar te explicar sobre a santidade, sendo que eu não sou santo. Estou no caminho, tá bom? Mas eu estudo bastante sobre isso porque eu quero muito ser santo. Muito. Talvez seja o maior objetivo da minha vida, da vida da minha esposa, um santificar o outro, né? E com isso santificar a nossa família. Então veja, a santidade, ela é uma vocação sua. Você nasceu para isso. A palavra de Deus diz, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, se eu não me engano, que Deus quer que você seja santo. Outras passagens também ele diz, né? Seja perfeito assim como seu Pai do céu é perfeito. Mas veja, a santidade, ela deve ser para nós um objetivo, uma meta, né? Por quê? Vamos lá. Primeiro, não entra na presença de Deus quem não é santo. Na presença de Deus só tem santidade, ok? Ah, Mateus, mas não quer dizer que se eu não for santo eu não vou ver Deus? Espera lá. Cuidado com as conclusões precipitadas. Existe na doutrina da Igreja Católica, nós cremos, nós professamos essa fé, que se você morrer em amizade com Deus, não implica perfeição, tá? Se você tiver profundo arrependimento do seu coração e estiver em estado de graça, com os pecados confessados, em amizade total com Deus, você verá a Deus. Ponto. Quem morre em amizade com Deus não vai para o inferno. Ponto. Mas vai para o céu? Também não. Ué, meu Deus, como assim? Então vamos lá. Entre você sair dessa vida terrena e chegar na presença de Deus, existe o purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é um lugar, né? É um espaço já na eternidade que você vai desapegar dos seus apegos mundanos. Você vai cumprir as suas penas temporais, porque você não conseguiu ganhar méritos nessa vida para pagar as suas dívidas, vamos dizer assim, as afrontas que você fez. Então, você vai passar um tempo para alvejar a sua veste de noiva. Se você morre sem o estado de santidade aqui na Terra completamente santo, e é muito difícil que isso aconteça, raríssimos os casos, e não tem nenhum problema com isso, você vai passar lá no purgatório para dar uma lavadinha na sua roupa para chegar na presença de Deus cheirosinho, né? É essa a ideia, tá bom? Mas ninguém chega na presença de Deus sem estar nesse estado de veste branca, límpida, pura, né? Para isso que existe o purgatório, tá bom? Mas então, Mateus, a gente não deveria lutar para ser santo? Claro que sim, porque quanto mais a gente se desapegar, quanto mais a gente amar a Deus, quanto mais a gente dilatar o nosso coração para que ele preencha o nosso ser, menos tempo a gente vai passar no purgatório, né? Menos tempo a gente vai precisar desse tempo lá sem ver a visão beatífica, que é a visão de Deus, tá bom? Mas vamos lá, a pergunta da pessoa foi assim: por que é tão difícil? Primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: isso não deveria roubar a sua paz. A gente vê diversos ensinamentos dos santos, né? São Francisco de Sales é um que eu costumo a ler muito, então eu sempre uso exemplos dele, mas ele mesmo cita exemplo de outros santos que falam isso, que você deveria ter paciência com a sua evolução, né? Ah, Mateus, eu não consigo progredir nas virtudes, né? Eu gostaria de não cometer mais essa falta. Eu gostaria de não cometer mais tal coisa. Eu gostaria de. Você gostaria. Mas lembre-se, ninguém se santifica por força própria. Só o Espírito Santo é o santificador, né? Ele é o santificador. Quem santifica, quem torna a alma perfeita é o Espírito Santo de Deus, com a sua colaboração. E qual que é a sua colaboração? Ela não é difícil. Muitos santos, Santa Teresinha do Menino Jesus fala sobre isso, Santo Afonso de Maria Lingória fala sobre isso, Santo Expedito fala sobre isso, São João Bosco fala sobre isso. A santidade, ela está em você entregar ou você resignar ou você abandonar a sua vontade
à vontade de Deus a cada minuto da sua vida, né? E quando você não consegue, você cai, levanta, e aí no próximo minuto você entrega. Se você fizer só isso, né, você está no caminho para voar na perfeição. É simples assim. Deus não é complicado, gente. É simples assim. Entregar, entregar, entregar. Só que o que acontece? Isso dói. Dói demais entregar. Não é uma tarefa que a gente faz com deleite. Mas, a princípio, o amor que nós vamos cultivando por Deus, a ponto de entregar a nossa própria vontade a Ele, esse amor é sacrificial. Esse amor é um amor que dói, porque você tem apego às coisas que você tem apego, né? A gente tem apego a uma série de hábitos que a gente tem dificuldade de largar. A gente tem uma série de dificuldades de olhar para as nossas mazelas e corrigir as nossas mazelas. A gente tem dificuldade de se concentrar na oração. Concentrar, que eu digo, não na hora que está rezando em si, mas de viver uma vida de oração séria, né? Com método, compromisso, né? Compromisso de relação com Deus. Então, essa entrega diária da vontade, ela vai te tornar santo mais cedo ou mais tarde, né? O uso dos sacramentos está sempre na missa. A Eucaristia é o alimento dos santos, né? A Eucaristia é o sol que brilha, é a verdade absoluta, é o próprio Jesus aqui no nosso meio que a gente tem acesso, né? De se mergulhar nele e ele mergulhar em nós. Então nós não podemos ficar preocupados. Isso não pode roubar a sua paz. Ai, eu tô querendo ser santo agora, isso é vaidade. Cuidado, caminhe, faça o que está ao seu alcance, sem desespero, até mesmo nas quedas. Os santos nos ensinam que até mesmo quando a gente falha, o sorriso não deve sair da nossa boca, sabe? A nossa alegria deve permanecer mesmo no pecado. Por quê? Porque você sabe que você é humano, você não é anjo, você é ser humano. E aí você retoma o caminho. A alegria não é para permanecer alegre pecando, não é isso? Não entenda mal. É para você retomar o caminho. Como que retoma o caminho? Levantando, indo lá se confessar,